Noite. Sejam muito bem-vindos. Essa aula já está atrasada. Fico muito feliz aqui de a gente estar conseguindo, de forma constante, estar fazendo as nossas sessões clínicas aqui da nefrologia. E hoje, assim, a gente tem uma sessão super cheia, né? Já temos aqui 83 participantes e é um motivo acho que de orgulho para todos nós da nefrologia, que vemos aos pouquinhos construindo essa linha de cuidado, fazendo essa integração e que tem sido muito bem sucedida. Eu queria agradecer a Alessandra, que hoje é a responsável aqui pela sessão, e trouxe dois convidados para a gente falar um pouco da questão da volemia, de avaliação, um pouco ali do tema sobre síndrome cardiorrenal. E, mais uma vez, deixar aqui meu agradecimento pela presença de todos. Temos pessoas aqui do país todo, enfim, das diversas regiões, nefrologistas, cardiologistas, cirurgiões cardíacos, e, enfim, acho que realmente é muito gratificante esse trabalho e estar conseguindo construir isso tudo junto com o apoio de vocês. Alê, muito obrigado, fica à vontade e a gente está aqui para interagir aí com você. Você está no mudo, Alê. Você está mutada, Alê. Alê, você está no mudo. Foi? Foi. Gente, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela presença e participação de todos. É sempre muito satisfatório a gente estar podendo falar um pouquinho aqui de Brasília para todos do território nacional. Eu vou compartilhar aqui, eu vou começar rapidamente falando... Opa! Não, é aqui, não é aqui. Desculpa. Espera aí. Não. Ai, meu Deus, sumiu o meu. O que eu fiz, Marisa? Só um pouquinho, gente. Aqui. Essa. Pronto. Bom, o que a gente vai abordar hoje? A gente vai abordar um tema... Está todo mundo me escutando? Oi? Perfeito, Alê. Sim, tá. Alê. Perfeito. Bom, a gente vai abordar hoje um tema de muita relevância e prevalência no nosso serviço, que é a síndrome cardiorrenal, e vamos tentar falar um pouquinho sobre o conceito, a classificação e as novas ferramentas que nós temos para medir a volemia à beira-leito dos pacientes, né? Através do ultrassom point of care e também o protocolo Vexus que a gente está implantando no Hospital DF-STAR. Bom, eu convidei dois palestrantes, que é o doutor Antônio Aurélio, que ele é o chefe da UTI geral do Hospital DF-STAR, e a doutora Maria Estefânia, que é a coordenadora do ecocardiograma do Hospital DF-STAR. Mas antes de passar a palavra a eles, eu gostaria só de mostrar um pouquinho para vocês sobre a Reddor, né? Onde nós estamos dentro do cenário nacional. Bom, a Reddor, ela tem 54 hospitais no território brasileiro, ela está na região Nordeste, na região Sudeste, na região Sul, no Centro-Oeste, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto aqui com a gente no nosso quadradinho, né? Aqui em Brasília, no nosso quadrado, a Reddor ocupa a região do plano piloto, que é essa asa de borboleta aqui, projetada pelo nosso arquiteto Lúcio Costa, em 1960. Aqui nós temos 4 hospitais. Temos um hospital na ponta da Asa Norte, que é o Hospital Santa Helena, e 3 hospitais aqui na ponta da Asa Sul. O Santa Luzia e o Hospital do Coração foram os primeiros hospitais incorporados pela Reddor em 2012. Posteriormente, veio a incorporação do Hospital Santa Helena, em 2015, e mais recentemente teve a inauguração do Hospital STAR, que é o DF-STAR, em 2019. Atualmente, a gente faz em torno de 600 procedimentos dialíticos por mês nos 4 hospitais. Esse número é pós-pandemia, a gente chegou a fazer mais de 1.000 procedimentos no ano passado com a pandemia do Covid-19. Então, assim, é com muita satisfação que eu convido o doutor Antônio para falar um pouquinho para a gente da síndrome cardiorrenal e depois da doutora Maria Estefânia para falar das ferramentas que nós vamos dispor para conduzir melhor os casos. Antônia, é com você. Bom, boa noite a todos.
Para mim é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite aí em nome da Alessandra, da equipe da nefrologia toda do Distrito Federal, né, que é parceira aí da UTI já há muitos anos, o Bruno também, e o grupo do IDOR, além da Maritê, que vai estar falando comigo um pouquinho das ferramentas de avaliação aí não invasivas, focando aí no ultrassom, no POCUS e no protocolo Vexus, que é um conceito um pouquinho mais recente. Só um segundo para eu compartilhar. Vocês enxergam bem? Uhum. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho aí do point of care, da ultrassonografia point of care, ou POCUS, no contexto do paciente com síndrome cardiorrenal. E o que eu vou falar também se aplica na maior parte dos pacientes críticos e de pacientes internados, mas nós vamos tentar contextualizar um pouco dentro de pacientes aí com síndrome cardiorrenal, tá? Eu sou Antônio, eu sou cardiologista de formação e intensivista de formação e gosto muito da ferramenta há muitos anos, há mais de uma década. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, a não ser de que eu realmente sou fã de ultrassom point of care e de métodos não invasivos para a gente poder estimar a volemia do paciente. Bom, o problema está sempre nesse grande dilema, né, de nós intensivistas, cardiologistas, nefrologistas, que é estimar a volemia do paciente internado, né? Colocarmos aí vários de nós diante de um paciente crítico com uma síndrome cardiorrenal. Muita gente vai achar que esse copo está meio cheio, muita gente vai achar que esse copo está meio vazio, e uma outra proporção vai achar que esse copo está cheio de forma ideal. Então, estimar a volemia do paciente há muitas décadas ela é como que a busca de um santo grau, e a gente vem tentando refinar isso ao longo dos anos e, de forma significativa, a gente ganhou muito com métodos não invasivos e agora cada vez mais à beira-leito. Eu vou pedir só para quem tiver com o áudio ligado, para que possa silenciar os áudios, por favor, porque senão dá um retorno ruim aqui. Muito bem, então nós vamos passar aí um pouquinho do que nós estamos falando, dos conceitos aí de síndrome cardiorrenal, um pouquinho da avaliação da volemia, desde as origens da avaliação da volemia até os dias atuais. Vamos tentar integrar um pouquinho aí as ferramentas pelas quais o ultrassom nos possibilita a sua utilização, e vou terminar com um pouquinho de o que eu vejo que sejam perspectivas aí para o futuro. Tá? Então, nós estamos falando aí de síndrome cardiorrenal, e dentro da conceituação de síndrome cardiorrenal é importante que a gente entenda que esses dois órgãos fazem esse crosstalk aí, essa conversa, de forma que o que a gente define como síndrome renal, cardiorrenal tipo 1 e tipo 2 são síndromes de origem cardíaca e que vão levar a uma alteração renal secundária. Na síndrome tipo 1, a gente tem um quadro agudo cardíaco que vai levar secundariamente a uma disfunção renal, e na síndrome tipo 2, a gente tem uma alteração crônica do coração que vai levar a um quadro mais estabelecido de disfunção renal, já com uma fibrose. As alterações do tipo 3 e tipo 4, elas começam pelo rim, e a alteração renal, aí sim, ela leva a uma alteração cardíaca, e aí as formas de avaliação aguda, então uma insuficiência renal, um acometimento renal agudo, levando a uma alteração cardíaca, ela caracteriza o tipo 3 da síndrome cardiorrenal, e o tipo 4, uma alteração cardiorrenal, uma alteração renal crônica que leva a uma alteração cardíaca sequencial. E o que a gente conhece como uma síndrome cardiorrenal tipo 5
acontece acometendo os dois órgãos. Então, geralmente são doenças sistêmicas, autoimunes, que vão levar a um acometimento sequencial cardíaco e renal. Então, só para a gente exemplificar, um exemplo clássico de uma síndrome cardiorrenal tipo 1 é o paciente com uma insuficiência cardíaca aguda, choque cardiogênico pós-infarto, levando a uma insuficiência renal aguda. Paciente com uma síndrome cardiorrenal tipo 2 é o paciente com uma insuficiência cardíaca crônica, levando a uma insuficiência renal crônica. O paciente que tem uma síndrome renal tipo 3 é aquele com uma insuficiência renal aguda, que tem um acometimento cardíaco secundário, geralmente por hipervolemia. A tipo 4 já são pacientes renais crônicos, que vão ter hipertrofia ventricular e, consequentemente, uma doença cardíaca. E a tipo 5 são doenças sistêmicas, como, por exemplo, a amiloidose, mais comumente para nós intensivistas, aí, sepse, cirrose e outras doenças sistêmicas que acometem os dois órgãos de forma simultânea. Bom, e nós vamos um pouquinho para falar um pouco da avaliação da volemia. E há muito tempo a gente tenta avaliar a volemia passando pela história clínica e exame físico, e a gente deve incluir ainda na nossa avaliação, mas a gente sabe que a sensibilidade e especificidade ela é muito baixa para poder predizer a volemia do paciente. Então, desde 89, aí, a Lene Stevenson, que é uma grande especialista em insuficiência cardíaca, né, ela já tinha estudado essa avaliação aí entre a pressão capilar pulmonar e a alteração do exame físico, mostrando que pacientes que tinham uma pressão de capilar pulmonar acima de 22, o exame físico ele não te ajudava a diferenciar, né? Então, você tinha exames físicos alterados em 25 pacientes aqui, negativos em 18, ele não conseguia te ajudar a diferenciar aí pacientes que realmente tinham uma pressão de enchimento aumentada através de sinais de exame físico. Vários registros e vários estudos randomizados também incluíram essa avaliação aí como forma de estimar sensibilidade e especificidade. A gente sabe que, a depender aí do exame clínico, seja crepitação, edema de membro inferior, ortopneia, aumento da pressão venosa jugular ao exame físico, refluxo hepato-jugular. Quando a gente tem um aumento da sensibilidade, a especificidade não é muito boa. Quando a gente tem uma melhor especificidade, a sensibilidade é muito baixa. Então, quando a gente vai computar isso aí numa curva ROC e vai ver pelo exame físico, onde a gente tem realmente uma boa sensibilidade e especificidade, a gente perde muito na avaliação do exame físico. Ok? E aí, já que o exame físico não nos ajudava, a gente passou aí para a avaliação das pressões intracardíacas, né? E com isso nós passamos para as medidas aí, todo mundo, quem tem mais um tempo de vivência aí, viveu as medidas de pressão venosa central e as medidas do catéter de artéria pulmonar. Aí estão aí o Sir William Guns e o J.C. Swan, que desenvolveram o catéter de Swan-Ganz, e a gente começou a ter medidas de pressão de enchimento, e por muito tempo a gente guiou a nossa terapia por essas pressões de enchimento, e inclusive como avaliação de fluido responsividade, ou seja, eu olhava o número da minha PVC, eu olhava o número da minha pressão capilar pulmonar, e eu estabelecia se eu deveria fazer diurético ou não no meu paciente. E eu estabelecia se esse paciente era ou não responsivo a volume. Por muito tempo, isso pautou a nossa prática clínica nos ambientes de terapia intensiva. Ao mesmo tempo, os métodos ecocardiográficos também permitiam aí uma avaliação das pressões estáticas de forma precisa. E aí eu começo a incorporar um pouco o ecocardiograma nessa avaliação das pressões estáticas, já de uma forma não invasiva, né, muito mais confortável para o paciente, apesar de não ser um método contínuo. Mas a gente começou a aprender que era possível estimar a pressão venosa central pela avaliação ecocardiográfica da veia cava, que era possível estimar as pressões de enchimento de átrio esquerdo, a pressão
diastólica final de átrio esquerdo, correspondente à pressão capilar pulmonar, pelo influxo da válvula mitral e pelo Doppler tecidual, pelas ondas E', a gente aprendeu que também, de uma forma não invasiva, era possível fazer isso com a medida das pressões estáticas. E aí, a partir desse momento, a gente começou a ter um conceito que era o conceito de fluido-responsividade. Começou a ficar claro que as pressões estáticas medidas elas não tinham uma correlação com a resposta à infusão de volume, porque isso dependia muito da complacência do coração e dependia também da pós-carga do paciente. Cada vez isso foi ganhando mais força na literatura e surgiu o conceito do que a gente chamou de avaliação dinâmica da fluido-responsividade, né? Que ficou estabelecido como um aumento do volume sistólico ou um aumento do débito cardíaco, né, em 10 a 15% com uma prova volêmica ou o que simulasse uma prova volêmica. A gente sabe aí que o stroke volume, né, o volume sistólico, ele aumenta à medida que a gente aumenta a pré-carga do paciente até um determinado ponto. Isso é uma curva de Frank-Starling em que a gente não consegue ter um maior aumento do débito cardíaco ou volume sistólico com infusão adicional de fluido. E essa curva ela é desviada aqui para a direita e para baixo em pacientes com insuficiência cardíaca, em pacientes que têm uma cardiomiopatia, de forma que pequenas provas volêmicas elas já são capazes de atingir esse platô, a partir do qual você já não tem mais ganho de volume sistólico ou de débito cardíaco. E esse conceito de fluido-responsividade ele ficou muito claro a partir de dados de inúmeras meta-análises e dados experimentais e clínicos, mostrando que a pressão estática ela tinha uma péssima correlação com resposta à infusão de fluido. Ou seja, se eu tivesse uma PVC de 10, de 15, de 20, esse paciente poderia responder ou não à minha prova volêmica, e essa avaliação estática das pressões, ela tinha pouco valor para que eu pudesse testar se esse paciente ainda era ou não um respondedor a volume. Isso aconteceu aí para pressão venosa central, e da mesma forma aconteceu para o catéter de artéria pulmonar, para o catéter de Swan-Ganz, de forma que o que vale aqui nesse gráfico de correlação entre pressão e volume corporal, né, ou volume sanguíneo, mostrando que não tinha nenhuma correlação significativa entre você ter um aumento da pressão venosa central e um aumento do volume sanguíneo. Isso também valia para as pressões de átrio esquerdo, estimadas pela pressão de capilar pulmonar pelo Swan-Ganz. Bom, aí a gente começou a tentar entender que era melhor a gente testar isso de uma forma dinâmica e ver se com medidas em que eu simulasse uma infusão de volume no meu paciente ou uma redução do volume da minha pré-carga, se isso teria impacto sobre o meu débito cardíaco ou sobre o meu volume sistólico. E a partir daí a gente começou com a avaliação dinâmica da fluido-responsividade, a prova mais clássica e mais bem estabelecida, porque ela não depende aí do método de ventilação do paciente, é o passive leg raising, ou elevação passiva das pernas, em que, a partir do momento que a gente eleva a perna do paciente, a gente tem estimativa de um retorno venoso para o coração de 300 a 500 ml, com o aumento do retorno venoso com a inclinação das pernas, a gente tem simultaneamente um aumento do débito cardíaco nos pacientes que são fluido-responsivos. Então, essa avaliação dinâmica ela se mostrou muito mais
sensível e específica. A gente vê aqui a área sobre a curva ROC de 0,96, extremamente reprodutível. Então, a avaliação estática, por exemplo, com a elevação passiva das pernas, ela passou a ser o padrão ouro para avaliação de fluido, responsividade. A gente começou a abandonar as medidas estáticas, a avaliação dinâmica passou a ser o padrão ouro, a avaliação estática ela passou a ser aí abandonada. Isso podia ser feito através de uma manobra como elevação passiva das pernas, podia ser feito tentando diminuir o débito cardíaco com uma redução do retorno venoso através, por exemplo, da ventilação mecânica. E aí a gente tem aí os conceitos de delta-PP, de variação da pressão de pulso ou variação da pressão sistólica, em que, a partir do momento em que eu tenho uma pressão intratorácica aumentada por uma pressão positiva do ventilador, esse aumento da pressão intratorácica ele se transmite para o coração do lado direito, e isso eu tenho uma redução da pré-carga. Ao mesmo tempo, ele se transmite para o lado esquerdo, e eu tenho imediatamente um aumento do débito cardíaco, mas logo depois que o sangue passa pela circulação pulmonar, eu tenho subsequentemente uma diminuição do meu débito cardíaco em pacientes que tem uma pré-carga reduzida, ou seja, naquele paciente que ele é um respondedor a volume, essa variação entre a ins e expiração, ela é normalmente maior aí que 13%, 15%, mostrando que esse paciente é um paciente fluido responsivo. Quando essa variação ela começa a se reduzir, eu já estou aqui no meu topo da minha curva de Frank-Starling e eu já não tenho mais fluido responsividade. Isso também começou a ser avaliado aí pelo ecocardiograma, e o eco é capaz de fazer isso tão bem quanto os métodos invasivos, e aqui eu estou vendo aqui em cima, no topo da minha página, uma pressão de via aérea, onde eu estou vendo o efeito da ventilação mecânica aqui, uma curva de pressão arterial, embaixo um VTI na aorta, medida pelo ecocardiograma, e embaixo a veia cava inferior, no modo M, e a veia cava superior estimada. E a gente vê que quando a gente coloca pressão nesse pulmão, ou seja, no momento da inspiração, eu tenho uma redução da minha pré-carga, inicialmente com uma redução do meu débito cardíaco, e sequencialmente eu tenho uma curva de aumento do meu débito cardíaco, e quando essa variação ela é maior que 13%, 15%, isso indica que esse paciente ainda responde a volume com aumento do débito cardíaco. Isso pode ser medido através do ecocardiograma, com uma variação via VTI. E a variação da via cava também pode me ajudar, mas principalmente a avaliação do meu VTI. Um ponto muito importante aí é que dentro do conceito de fluido-responsividade, responsividade a fluido não tem nada a ver com necessidade de fluido, né? Todos nós aqui somos fluido-responsivos, provavelmente. Se a gente fizer uma infusão de volume rápida intravenosa, nós vamos ter um aumento do nosso débito cardíaco, mas nenhum de nós aí está precisando de volume, e a gente deve entender que esses conceitos são diferentes. Muitos pacientes são fluido-responsivos, mas não tem nenhuma necessidade de fluido. A necessidade de fluido, ela vem da necessidade de que eu aumente a minha DO2 para ser adequada à minha VO2 em pacientes que têm uma inadequação oferta-consumo de oxigênio. Bom, integrando esses conceitos, e por muito tempo, a gente só deu atenção aí para o sistema arterial, a gente abandonou por muito tempo o sistema venoso, e é importante a gente entender aí que o retorno venoso ele tem uma correlação aí entre a pressão sistêmica média, eu não estou falando de pressão sistólica média, eu estou falando de pressão venosa sistêmica média, menos a pressão do átrio direito, ou seja, esse retorno venoso ele vem por essa diferença de pressão entre a pressão sistêmica venosa média e a pressão dentro do átrio direito.
dividido pela resistência vascular sistêmica. Isso aqui ficou abandonado aí por bastante tempo, mas a gente começou a entender que era muito importante compor isso no nosso quebra-cabeça, e essa peça ela vinha faltando há bastante tempo. Entender o sistema de retorno venoso ele é muito interessante, fundamental para pacientes críticos, porque a gente precisa entender um pouquinho aí do que é o conceito de volume estressado, ou stressed volume, e volume não estressado. Aqui do meu lado esquerdo, vocês estão vendo aí o volume de sangue sistêmico e a sistêmica média, que é esse MSFP, ela é determinada pelo que a gente tem de volume estressado, que é o que está circulando aí na maior parte dos nossos vasos, dos grandes vasos, e a gente tem um volume não estressado. O que retorna para o átrio está diretamente dependente da pressão desse sistema de vasos comunicantes aqui para o meu átrio direito. E eu posso interferir nesse sistema de mais de uma forma. O conceito de volume não estressado ele é muito, muito importante, porque a nossa pressão sistêmica média ela é regulada em grande parte pelo efeito do sistema nervoso simpático, que está atrelado ao volume de sangue que fica no sistema esplâncnico. O sistema esplâncnico ele tem aí 20% do volume sanguíneo, ele é 30 vezes mais complacente que o nosso sistema arterial, e ele serve como um reservatório de sangue que a gente pode rapidamente utilizar para aumentar o retorno venoso do coração. E por que entender esse conceito é importante? Porque a gente pode interferir nesse sistema de duas formas. Eu posso aumentar o meu retorno venoso e a minha pré-carga de duas maneiras. Eu posso colocar mais volume no meu sistema, e aí eu estou aumentando a quantidade de líquido que eu estou infundindo no meu paciente, ou eu posso mobilizar o meu unstressed volume. Se eu ligar um vasopressor e uma noradrenalina, por exemplo, ou qualquer vasopressor, eu vou fazer uma vasoconstrição, mobilizar o meu unstressed volume, isso vai se tornar um volume estressado, e eu vou aumentar o meu retorno venoso da mesma forma. Talvez isso aqui explique um pouco porque no início do tratamento de pacientes sépticos, por exemplo, a gente acreditava tanto em tanto volume, e atualmente a gente vê que isso tem pouca interferência no prognóstico dos pacientes. Tem recentemente aí publicado os resultados do SALT aí, mostrando que a quantidade de volume que a gente infundiu no paciente teve pouco impacto prognóstico, e talvez mais importante seja a gente começar vasopressor precoce para esses pacientes, porque isso mobiliza volume, você aumenta o retorno venoso, e com isso você aumenta o débito cardíaco de uma forma muito eficiente, talvez menos deletéria para esse paciente. Isso ficou esquecido aí por muito tempo. Então, entendendo melhor aí um pouco do sistema venoso, esse conceito do que é fluido tolerância, ele surgiu. E a fluido tolerância ela é a capacidade do organismo de aceitar fluido adicional sem risco de causar dano. É diferente de fluido responsividade. Fluido responsividade é a capacidade que eu tenho de aumentar o meu débito cardíaco com a infusão de fluido. E fluido tolerância é o risco que eu tenho de infundir fluido nesse paciente, a capacidade que o organismo tem de receber fluido sem que isso seja deletério para ele. Então, a gente migrou, ao longo do tempo, do que está aqui nessa letra A, que era um conhecimento usual aí em pacientes críticos, em que a gente ficava sempre testando fluido responsividade, e a fluido tolerância, a congestão do paciente, ela era vista num outro momento. Um mundo que seria um mundo ideal, mas a gente
não faz na prática é realmente testar fluido-responsividade e fluido-tolerância no mesmo momento. Um cenário muito frequente em terapia intensiva é a gente continuar a testar fluido-responsividade e fazer volume, mesmo em pacientes em que a gente tenha visto que não há tolerância a fluido, ou seja, a gente está causando aí um malefício para esse paciente, o risco de dano é muito grande. E o conceito mais atual é esse, de uma personalização onde a gente deve avaliar tanto fluido-responsividade quanto fluido-tolerância e tentar enquadrar o paciente em um desses quadrantes aqui, em que o paciente seja fluido ou não responsivo e fluido ou não tolerante. Então, se a gente fosse entender isso aqui do ponto de vista de perspectiva de probabilidade, aqui embaixo eu tenho responsividade a volume e no eixo Y aqui eu tenho fluido tolerância. Desculpe, avancei um aqui. E nós vamos vendo que o paciente que está aqui no primeiro quadrante, ele é fluido responsivo e é fluido tolerante, é um paciente em que eu tenho um sinal verde para administração de fluido. E à medida que eu vou caminhando aqui no sentido oposto, o paciente que está no quadrante superior direito, ele começa a ser um paciente que é fluido intolerante e pode ou não ser fluido não responsivo. E eu tenho aqui, nesse meio, pacientes que eu preciso discriminar de uma forma mais personalizada. Então, integrar os conceitos de fluido-responsividade e fluido-tolerância, eu acho que é o que tem de mais atual na avaliação de volemia em pacientes críticos. Com isso, nós chegamos aí ao conceito de VEXUS. E VEXUS nada mais é do que avaliar o sistema venoso através de um Doppler de veia hepática, um Doppler de veia portal e um Doppler de veia renal. Lembrando que essa avaliação ela passa também pelo pulmão, integrando o conceito de POCUS, né, em que a gente tem que fazer uma avaliação de focos, que é uma avaliação cardíaca focada com extensão pulmonar. Mas o conceito de VEXUS ele é relativamente simples e ele vem de que o aumento das pressões venosas ele se traduz em uma alteração da onda de Doppler, em que a gente vai ver aqui inicialmente normal para o Doppler hepático e que você começa a ter uma alteração da onda S e da onda D, de acordo com o aumento das pressões venosas. Isso serve para o Doppler de veia porta também, com uma progressivo aumento do índice de pulsatilidade, ou seja, a veia porta começa a ficar pulsátil e ela deixa de ter aquele fluxo contínuo à medida que o paciente começa a ser fluido intolerante. E assim também acontece aí na veia renal, em que a gente tem inicialmente um fluxo contínuo monofásico e à medida que nós vamos tendo um aumento da pressão venosa, esse fluxo fica aí anormal, com um padrão aí, muitas vezes só com uma fase diastólica. Então, se a gente for integrar todos esses conceitos dentro de uma curva de Frank-Starling, nós vamos ver aí um conceito de fluido-responsividade no eixo Y e de fluido-tolerância aqui no meu eixo X. E integrando as ferramentas do ecocardiograma, eu posso fazer avaliação de fluido-responsividade e eu posso fazer avaliação de fluido-tolerância com avaliação, seja do meu ultrassom pulmonar, seja da minha cava, seja da minha veia hepática, seja da minha veia renal. Isso vai me ajudar a compor essa peça dentro da avaliação ultrassonográfica. Então, o conceito que eu tenho atualmente da utilização é que a gente deve integrar essas peças desse quebra-cabeça, né? Esse não é um farol único, ele é um farol que nos ajuda como guia de como nós vamos tratar esse paciente, se esse paciente tolera volume, o quanto a pré-carga desse paciente está contribuindo para a piora clínica dele ou não, o quanto eu posso insistir em volume, o quanto eu já devo iniciar vasopressor ou inotrópico. Então, isso passa por uma avaliação cardíaca,
pulmonar, arterial, que foi o que a gente sempre avaliou, e agora integrando o sistema venoso. Então, é o que se conceitua atualmente como avaliação dos pipes, pumps and leaks. Só que voltando um pouquinho para o nosso tema, nós estamos falando aí de pacientes com síndrome cardiorrenal. E falando de síndrome cardiorrenal, eu acho que a gente não pode deixar de falar de prevalência. Então, apesar de eu estar falando aí muito de fluido responsividade e de resposta a volume, nós sabemos aí que, do ponto de vista epidemiológico, pacientes internados aí com ciência cardíaca aguda, um acometimento cardíaco agudo, com todos os dados que a gente olha na literatura, seja os dados americanos, eles em 70% a 80% eles estão congestos. Os dados europeus aí do ESC Heart Failure mostram que 85% desses pacientes estão congestos na internação, no momento da internação. E os dados brasileiros do registro BRIEF também falam em 85% desses pacientes estando congestos. Então, a gente tem que considerar que a grande maioria desses pacientes vai estar congesto. É improvável que a gente tenha pacientes aí que vão ser fluido-responsivos. Se a gente for colocar isso do ponto de vista fácil, de cada 5 pacientes, 4 vão estar congestos. Um paciente, eu posso aí fazer um desafio hídrico, e por isso uma ferramenta como a integração de POCUS e VEXUS ela é muito importante para a gente poder avaliar esses pacientes que não estão dentro do padrão habitual. Eu não sei se sou eu ou se é alguém que está riscando a tela. Não, acho que não sou eu. Então, individualizar isso através dessa avaliação, ela é muito importante. E o que eu vejo para o futuro, e eu acho que a grande dificuldade de intensivistas, emergencistas, ecocardiografistas, nefrologistas, é que essa não é uma ferramenta contínua, né? Essa é uma ferramenta intermitente. Eu gostaria muito de ter a Marité 24 horas dentro da minha UTI para poder me ajudar nas dúvidas que eu tenho e colocar o probe todos os momentos que a gente tem alguma dúvida. Mas isso não é factível. E eu acho que essa é a grande limitação da metodologia. Mas eu acho que o futuro ele é de dispositivos realmente implantáveis no paciente, como isso aqui que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo aqui é um ultrassom instalado aí ao nível de carótida e jugular do paciente. Vocês estão conseguindo ver minha tela sem esses riscos ou só eu que estou vendo esses riscos, gente? Não, Antônio, a gente está vendo o risco, mas não está atrapalhando, não. Está dando para a gente ver. Bom. E o que a gente tem aqui, por exemplo, é uma avaliação colocada aí no pescoço da paciente, em que a gente tem aí uma avaliação da carótida, e à medida que eu vou fazendo volume, a avaliação da carótida está aqui em cima, né? Então, eu estou vendo esse VTI da carótida. À medida que eu faço uma prova de volume nesse paciente, eu vejo que teve um aumento do meu VTI, olha que bacana, de uma forma contínua. E, ao mesmo tempo, essa ferramenta ela consegue avaliar a jugular do paciente. Então, no espectro de baixo, eu estou vendo a jugular, inicialmente de um fluxo contínuo, e à medida que eu vou aumentando a pressão venosa, olha como é que vai mudando, e eu já começo a ver o padrão de uma onda em que eu consigo ver um descenso X, um descenso Y, mostrando um aumento da minha pressão venosa. Então, eu acho que o futuro é uma monitorização contínua ultrassonográfica. E isso a gente pode ver também variações com a INS e expiração. Então, isso é o que eu prevejo para o futuro do POCUS e VEXUS. Para finalizar, eu acho que a avaliação da volemia em pacientes críticos aí, ela continua a ser um desafio. Uma avaliação multimodal ela é necessária e inclui história clínica, exame físico e avaliação de fluido responsividade. O conceito de fluido tolerância ele se incorpora aí a esses parâmetros, né? E o POCUS é uma ferramenta básica, eu acho que quem não incorporou essa ferramenta ainda no seu dia a dia está absolutamente atrasado já, não tem como mais viver sem ultrassom beira-leito. Fundamental na avaliação de qualquer paciente internado.
E Vexus acrescenta aí dados objetivos ao conceito aí de fluido de tolerância. Com isso, eu encerro, fico aberto para perguntas no final. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada, Antônio. Excelente apresentação, muito boa mesmo. A gente vai deixar para abrir para perguntas ao final, depois da apresentação da Maritê, tudo bem? Bom, agora eu convido a doutora Maria Estefânia, que é doutora em Ciência de Saúde, pós-doutora pela Mayo Clinic, coordenadora da residência médica do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal e consultora de ecocardiograma aqui do Hospital DF-STAR, para continuar a nossa apresentação. Obrigada, Maritê. Imagina, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, então, a Alessandra e o Antônio por terem lembrado de nós, ecocardiografistas, que estamos entrando nessa área do POCUS tardiamente, porque eu acho que essa interação entre o intensivista e o ecocardiografista é muito importante, porque a gente tem alguns conceitos em função ventricular, em função de ventrículo direito e avaliação de vasos, que é super interessante para todo mundo. E agradecer o Bruno e falar que é um prazer em conhecê-lo, que é o coordenador, então, da nefrologia da Redditor. E esse tópico, hoje em dia, é um tópico extremamente importante, que a gente está vendo isso como um hot topic nos congressos de intensivistas, nos congressos de imagem, inclusive no último congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular, tiveram vários hands-ons de Vexus, então somos nós, cardiografistas, aprendendo a fazer Vexus, e também nos congressos de nefro, acredito eu. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com uma discussão de caso clínico para a gente ver essa aplicação e ver essa questão muito interessante que o Antônio falou, que muitos pacientes, na verdade, estão com gestos e como repor volume nesses pacientes. Então, é uma mulher de 62 anos, diabética, com doença arterial coronária, relatando um infarto prévio e doença renal crônica, que foi admitida na UTI por febre há 2 dias, piora do estado geral e uma úlcera em membro inferior direito. Fazia uso de várias medicações descritas aqui, a furosemida, carvedilol, hidralazina de nitrato de isosorbida, e no exame físico ela estava com uma PA de 85/60, febril no momento do exame e com aquele chamado aspecto quente. Uma estertoração fina em bases pulmonares, saturando 91% em ar ambiente, discreto estágio jugular a 45 graus, edema de membro inferior esquerdo, e no membro inferior direito ela tinha uma úlcera com sinais inflamatórios e déficit de perfusão. Os marcadores inflamatórios nesse momento da internação estavam aumentados com a calcitonina alterada, PCR, leucocitose com neutrofilia, e ela já tinha uma creatinina de entrada tocada em relação à creatinina que ela tinha ambulatorial. E o que acontece com essa paciente quando ela chega na UTI? Pedem o quê? Um ecocardiograma. Então, sobe lá o eco para fazer o ecocardiograma, e aqui a gente tem uma imagem da janela parasternal eixo longo, com ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aorta e átrio esquerdo, e do eixo curto, com ventrículo cortado, então, agora no seu menor eixo, para avaliação de função ventricular. Nessas imagens, a gente já pode perceber que existe um déficit de contração segmentar, esse déficit é predominantemente na parede septal anterior, e mostrando já um certo grau de disfunção ventricular. Graças a Deus, essa paciente tinha uma janela muito boa, foi possível fazer a janela apical, e a gente vê aqui nessa imagem do apical 4 câmaras, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, e aqui ventrículo esquerdo e átrio esquerdo na janela chamada de 2 câmaras. Aqui a gente faz uma análise da contração segmentar na região septal e lateral, e aqui na região anterior e inferior. E a fração de ejeção dessa paciente, calculada pelo método de Simpson, que é o padrão ouro, foi de 34%. Fizemos a avaliação que o Antônio falou da função diastólica, que deu uma disfunção diastólica grau 2, mostrando que essa paciente tinha aumento das pressões de enchimento, com volume de átrio esquerdo aumentado, uma relação E' média de 13, mas a gente não conseguiu medir a PSAP pela insuficiência tricúspide, o VD da paciente era normal. Mas ainda, o eco ainda pôde ver a veia cava inferior da paciente. A veia cava inferior da paciente, apesar dela estar com disfunção diastólica grau 2, ela tinha uma veia cava inferior de 10, com um colabamento inspiratório maior que 50%. E um débito cardíaco preservado ainda pela análise do VTI, que o Antônio também citou. Então, ela não tinha
redução do débito cardíaco, mas estava com a cava bem reduzida. E aí, essa paciente provavelmente estava evoluindo para um choque circulatório. E a pedra fundamental para o tratamento do choque, a gente vai parar um pouquinho agora de falar da paciente, vamos então agora discorrer sobre o que a gente faz a avaliação para depois voltar à nossa paciente, é que, em geral, quando esse paciente está chocando, você tem que fazer alguma coisa, em geral, fazer uma reposição volêmica. O problema é que, em geral, 50% dos pacientes respondem à fluidoterapia e 50% dos pacientes não respondem à fluidoterapia. E aí você precisa saber realmente como equilibrar o que seria uma resposta volêmica desse paciente e o que seria uma tolerância a volume desse paciente, para que ele não tenha uma hipovolemia com todas as suas consequências ou uma hipervolemia com todas as suas consequências. O que a gente quer fazer quando o paciente vai fazer uma reposição volêmica? Na verdade, aumentar o débito cardíaco usando a famosa lei de Frank-Starling. Então, se Dona Maria, que fosse nossa paciente, tivesse um coração normal, a gente conseguiria, aumentando a pré-carga dela, levar ela da condição 1 para a condição 2 e melhorar, então, a perfusão tecidual e melhorar o débito cardíaco de Dona Maria. Mas se Dona Maria não estiver nessa curva, ela pode não ter esse aumento e pode acabar caindo numa situação de reposição volêmica excessiva, que é o que hoje se tem conversado bastante, que é justamente quando você leva a uma congestão pulmonar ou então uma congestão sistêmica, levando ou piorando uma síndrome cardiorrenal e também um edema dos diversos órgãos. Então, eu estou aqui para falar do chamado lado escuro da Lua, que é justamente o que a gente tem mais dificuldade de ver, que são as congestões. É fácil, muitas vezes, você perceber que o paciente precisa de uma reposição volêmica, mas às vezes você não consegue ver tão bem a consequência da reposição volêmica que a gente está fazendo nessa paciente. E vamos falar primeiro do ultrassom de pulmão. O que é, como é feito, quais são os protocolos? Então, primeiro, a gente vai fazer aqui vai conversar sobre a avaliação do parênquima pulmonar. Na década de 80, ninguém falava em fazer ultrassom de pulmão, achavam que isso daí era impossível porque o ultrassom ele dispersa muito no ar e você não conseguiria formar uma imagem pulmonar. Quando, na verdade, viram que não era bem assim. Então, quando a gente faz um ultrassom de pulmão, aqui está meu transdutor representando como é que eu insono ele no tórax, o que eu vou ver nesse ultrassom, na verdade, são artefatos. Então, eu primeiro vejo a linha pleural. Essa daqui é a linha pleural, essa primeira estrutura hiperrefringente. Como ela é uma estrutura hiperrefringente, ela transmite ultrassom e ela também reflete o ultrassom e ela causa um chamado fenômeno de reverberação. Então, ao longo de toda a minha profundidade do meu feixe de ultrassom, quando eu transmito esse ultrassom, eu vou formando diversas linhas, que são chamadas de linhas a partir da reverberação da linha pleural. E é isso que eu vou analisar. Então, isso aqui é o que vocês viriam no indivíduo normal. Indivíduo normal, ou até aquele paciente que tem um DPOC, você vai ver diversas linhas A até a profundidade máxima do seu ultrassom. Só que, quando eu começo a aumentar a quantidade de líquido pulmonar e diminuir a quantidade de ar, aqui mostrando uma histologia normal do pulmão, com os alvéolos cheios de ar, e aqui com os alvéolos preenchidos de líquido, eu vou substituindo essas minhas linhas As por outro artefato chamado linhas Bs, e essas linhas Bs vão borrar a minha linha A progressivamente até elas ficarem coalescentes e formar o pulmão que a gente chama de cinza ou pulmão branco. Mas sempre, toda vez que eu tenho congestão, é que eu vou ter as linhas Bs ou existem outras situações que levam à formação de linhas Bs? Obviamente, o tecido pulmonar ele pode estar preenchido com transudato, no caso de um edema cardiogênico, mas ele também pode estar preenchido por um exudato, por colágeno e por um outro exudato de pneumonia intersticial, que é um pouquinho diferente do choque não cardiogênico. Só que, normalmente, nas situações que não são choque cardiogênico, você pode ter um acometimento pleural com espessamento pleural e surgimento de microcondensações, enquanto que no edema cardiogênico você vai ter, normalmente, uma alteração que é múltipla, acima de 3 linhas, difusa e bilateral. Então, é isso que nós vamos estar procurando no nosso paciente.
Outra coisa que a gente faz com o ultrassom também, e é uma coisa extremamente sensível, eu ainda consigo avaliar o volume desse derrame, é a avaliação de derrame pleural. Então, aqui eu tenho duas imagens, eu tenho uma imagem que é um pulmão normal, então esse aqui é o órgão sólido, pode ser direito ou esquerda, fígado ou baço, o diafragma, e aqui uma imagem em espelho do meu órgão sólido. Como o ar, ele não forma imagem, e aqui eu tenho uma estrutura hiperrefringente, eu vou simplesmente refletir esse mesmo padrão do órgão sólido nessa região do seio costofrênico. E aqui, nessas setas, nós temos a coluna. A coluna, quando você passa para a região que é aerada, você não vai mais fazer a imagem, aí você tem, então, a interrupção da coluna vertebral aqui. Agora, quando eu tenho um derrame pleural, o que eu tenho é a formação da imagem da coluna, ela se estende, porque agora eu transmito meu ultrassom aqui, e eu tenho essa imagem escura, que é a representação do líquido nessa região, que vai empurrar o pulmão e vai agora poder fazer uma imagem com o diafragma nessa região, porque eu consigo agora formular uma imagem a partir do líquido que está represado nessa região. E ainda por cima eu posso medir o derrame pleural por 2 métodos. Em geral, a fórmula de Gay, que é o paciente em inspiração, ele na posição ereta, eu só pego o volume que eu meço nessa lâmina que eu faço com o transdutor na posição longitudinal e multiplico por 90, isso vai te dar o volume em ml, mas a mais utilizada, mesmo porque o paciente, ele, em geral, quando a gente vai analisar na UTI, ele está em decúbito dorsal, é a fórmula de Balick, que eu meço no longitudinal, esse é o maior tamanho da lâmina do derrame pleural, e eu multiplico por 20 para te dar o volume. Isso é interessante, que você pode fazer isso de uma maneira repetida, para ver se está melhorando ou piorando, e aí determinar algumas condutas dentro da UTI, quanto à drenagem ou não do derrame, que pode ajudar na sua conduta clínica. E quais são os protocolos que eu utilizo? Os protocolos que eu utilizo para ultrassom de pulmão, eu vou dar os mais simples aqui, são os protocolos de POCUS, porque a gente pode dividir o pulmão em quantos segmentos a gente quiser, até em 32 segmentos. Mas para ser uma coisa prática, a gente utiliza um protocolo descrito pelo Daniel Lichtenstein, que na verdade é um intensivista, que descreveu o chamado BLUE, que é o Bedside Lung Ultrasound in Emergency. Ele divide o tórax em 8 regiões, 4 em cada hemitórax, e ele usa como pontos de referência a linha parasternal, a linha axilar anterior e a linha axilar posterior. Dividindo o tórax em 4 regiões, ele considera uma região positiva se tiver mais de 3 linhas B, e um exame positivo se ele tiver mais de 2 linhas B em 2 quadrantes bilateralmente. Isso seria uma congestão significativa. Mas esse protocolo ele foi sendo adaptado, hoje em dia a gente usa um protocolo de 8 segmentos também, mas o chamado Blue Hands. A diferença é que você muda um pouco os pontos, a simetria dos pontos, principalmente quando você tem a área cardíaca aumentada, porque você tem que fugir um pouquinho da área cardíaca. E os pontos de referência para você espalmar suas mãos no tórax do paciente e conseguir detectar os pontos principais é a linha axilar, é a linha clavicular e a linha diafragmática. E você depois pode ir entre a linha axilar anterior e a linha axilar posterior e fazer outro ponto e um mais próximo do seio costofrênico, justamente para você evitar essa área da área cardíaca e você também perceber o padrão do teu ultrassom de pulmão, senão você vai acabar vendo o coração. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão cair num artigo que nós acabamos de publicar na revista ABC Imagem, que vai explicar como é que eu faço ultrassom de pulmão para avaliar a congestão. Inclusive, tem essa figura que foi feita para determinar melhor quais são os pontos pulmonares. E explica todas as outras técnicas que eu acabei de falar para vocês. E o ultrassom de pulmão no diagnóstico e prognóstico, ele é bom? Sem dúvida, ele é muito bom. Esse aqui é um estudo clássico que foi feito com mais de 1.000 pacientes e ele mostrou que a utilização do ultrassom mais a clínica, e eu reforço, não existe POCUS sem clínica, porque você vai fazer o POCUS baseado na clínica do paciente. Eu acho que o Antônio já falou isso e eu vou repetir aqui várias vezes isso. Então, o ultrassom mais a clínica, ele tem uma sensibilidade e especificidade muito boa para dizer a causa da dispneia do paciente e se a dispneia do paciente ela vem a partir de uma congestão pulmonar. Melhor que a clínica sozinha, melhor que o raio-x e melhor que marcadores como BNP, NT-proBNP.
A gente teve a oportunidade de testar o valor das linhas B na congestão pulmonar, baseado, comparando, isso foi um estudo que eu fiz lá no Dante, que eu trabalhei lá no Dante por 6 meses no ano passado, comparando o sensor de elétrico remoto, que na verdade é o chamado REDS. Ele é um dispositivo que foi desenvolvido em Israel, ele detecta a quantidade de líquido, foi feito primeiro para você achar pessoas em escombros, e depois eles viram que isso poderia ser aplicado ao tórax. Aqui está como é que é feita essa aplicação. A gente ficou com esse dispositivo durante 4 semanas lá no Dante, ele também ficou no HC na Nefro, que eles estavam fazendo um estudo com o pessoal da diálise, e em 38 pacientes, quando a gente tinha uma congestão significativa, isso foi comparado com tomografia, que era um REDS maior que 35%, a gente testou diversas variáveis clínicas e ecocardiográficas e as linhas B já foram positivas. Então, esses pacientes que tinham o dispositivo de elétrico remoto acima de 35%, eles tinham mais linhas B do que os pacientes que não tinham o dispositivo de elétrico acima de 35%. Então, é bem precoce e é bem sensível. Esse nosso trabalho até levou o prêmio de melhor pôster no congresso do DIC, que foi agora em agosto. E acelera o diagnóstico de dispneia no pronto-socorro. Nesse estudo de mais de 2.000 pacientes, pacientes que chegavam com dispneia na unidade de emergência, eles recebiam exame físico, sinais vitais e eletro, e eles eram randomizados para uma avaliação completa ou uma avaliação com POCUS. E a utilização do ultrassom de pulmão, nesse caso, reduziu bastante o tempo de diagnóstico em relação à avaliação completa e ainda foi muito sensível e específico para a detecção de qual doença se tratava. E na insuficiência cardíaca aguda? Na insuficiência cardíaca aguda, a detecção de mais de 7 linhas B, que é o que mostra esse gráfico aqui à direita, ela está correlacionada com a internação por hospitalização ou morte num protocolo mais simples que foi feito analisando somente 4 segmentos. Então, existe alguma dúvida que o ultrassom de pulmão é bom? Não, o ultrassom de pulmão é bom, eu sou fã do ultrassom de pulmão e realmente eu comecei a usar e agregar ele aos meus exames até para me ajudar em termos de detectar qual é a causa da dispneia do paciente quando o paciente vem para mim com dispneia. E agora, a gente falou da congestão pulmonar, existe o outro lado que é a congestão sistêmica. E o que é esse tal de VEXUS? VEXUS nada mais é do que o que eles chamam de excesso de líquido no sistema venoso, ou venous excess ultrasound, ou a congestão sistêmica, que é o outro lado escuro da Lua que a gente não estava detectando na UTI. E como é que a gente faz isso? O Antônio já falou para vocês, mas você vê primeiro como está a veia cava, é teu início, você vê como é que está a veia cava. Se essa veia cava estiver dilatada, aí você parte para a análise da veia hepática, veia porta e da veia intralobar renal. Esse foi o primeiro estudo que falou de VEXUS, ele é um estudo recente, esse grupo analisou pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, foram aproximadamente 140 pacientes. Se vocês também escanearem com o celular esse QR Code, vocês já saem direto no artigo, vocês podem baixar o artigo, e foi aqui que eles determinaram, então, como é que era o algoritmo do VEXUS. E nós vamos falar um pouquinho agora de cada um dos itens e falar do estudo anterior desse mesmo grupo que eles fizeram, que esse estudo que eles fizeram foi uma análise de pós-hoc. Onde que é que você vai fazer o VEXUS e onde que é mais fácil você pegar todos os itens do VEXUS para você analisar? É no flanco direito, próxima da região do seio costofrênico direito, você vai colocar o seu transtorno longitudinal e por aqui você já consegue fazer a avaliação da cava, da hepática, da porta e das intrarrenais. E você começa pela cava. Então, a cava, ela tem 2 propósitos principais. Um deles é ver se o paciente precisa de reposição volêmica. Isso daí o Antônio já falou, mas como ele disse, todo paciente que parece que precisa de reposição volêmica realmente precisa da reposição volêmica. Se a gente for fazer uma avaliação da veia cava inferior em nós, principalmente aqui em Brasília, nessa época do ano, onde você tem 9% de umidade, com certeza isso vai ser positivo e não necessariamente você precisa tomar uma hidratação intravenosa.
Então, se você tiver uma respiração espontânea com uma variação de veia cava acima de 40% ou uma veia cava abaixo de 10%, você está autorizado a fazer reposição volêmica do paciente. Mas se o paciente tiver em ventilação mecânica, você pode avaliar a veia cava inferior, e aí não é mais colapsabilidade, é distensibilidade, e se isso for maior que 18%, ou se a veia cava superior, e essa você só vai fazer a avaliação se você pedir um eco transesofágico que for acima de 36%, você pode sugerir que esse paciente precise de uma reposição volêmica. Então, isso é para reposição volêmica. Mas, para avaliação da congestão sistêmica, o valor que vocês têm que guardar é 20 milímetros. Se o paciente tiver com um veia cava inferior acima de 20 milímetros, aí sim a gente vai progredir no Vexus e vai determinar se ele tem ou não uma congestão sistêmica muito alterada. Seguindo para a próxima veia que nós vamos analisar, a veia hepática. A veia hepática ela tem alguns componentes, ela tem um componente de fluxo sistólico, ela tem um componente de fluxo diastólico, um componente de fluxo reverso. Quando a gente coloca na região subcostal, nesse flanco direito, para procurar a veia hepática, ela é uma veia que, na verdade, vai estar em azul, porque ela vai estar fugindo do nosso transdutor que está nessa região, porque ela está retornando lá o sangue para cima. E ela acompanha mais ou menos a pressão do átrio direito, por isso que ela é tão importante para essa avaliação, que seria o equivalente a você ver a pressão do átrio direito. No indivíduo normal, e aí eu sugiro que vocês sempre façam essa avaliação acompanhado do eletrocardiograma, acho que é a única situação de POCUS onde você vai falar, por gentileza, coloquem o eletro no paciente, porque eu preciso avaliar esse fluxo, você vai conseguir distinguir o componente sistólico e diastólico no eletro. Aqui nós temos o componente sistólico, o diastólico aqui o reverso, que equivale à contração atrial, e isso daí seria um indivíduo normal, com uma pressão de átrio direito normal. Agora, se você tem uma normalidade discreta, com aumento progressivo da pressão atrial direita, você vai diminuir o componente sistólico, aumentar o componente diastólico e aumentar o componente reverso. Pessoal, eu só vou pedir por gentileza, que quem tiver com o áudio ligado feche, porque senão ninguém vai entender nada do que eu estou falando. Então, no componente, quando você tem uma alteração discreta de aumento da pressão do átrio direito, você diminui o componente sistólico, aumenta o diastólico e aumenta o reverso. E na fase que você está com a congestão sistêmica muito alterada, você vai ter só dois componentes, um sistólico e um diastólico, o sistólico positivo e o diastólico negativo, e você, na verdade, vai ter o sinal da sirene, com a veia hepática fazendo um movimento de para frente e para trás, e você tendo esse pisca entre azul e vermelho. Depois que você analisou a veia hepática, você vai analisar a veia porta. A veia porta é uma estrutura que tem no fígado, ela é mais hiperrefringente, ela tem a parede mais hiperrefringente, ela vai ter um fluxo que é o inverso da hepática, então você vai ver ela em vermelho. E quando você tem uma pressão de átrio esquerdo, de átrio direito normal, você tem uma pulsatilidade pequena dessa veia porta, abaixo de 30%. Conforme vai aumentando essa pressão do átrio direito e a congestão sistêmica, essa pulsatilidade aumenta, então nas alterações discretas ela fica de 30% a 50%, e acima de 50% ela vira quase que uma carótida interna, e você tem uma alteração importante dessa congestão sistêmica. E, por último, a veia renal é, sem dúvida, a mais difícil e a mais desafiadora de todos. Para quem faz POCUS, isso é POCUS avançado, e mesmo pessoas experientes, em 85% dos casos, você consegue pegar. Você vai ver no flanco direito a região onde você tem o rim próximo do órgão sólico, em geral, que é o fígado, né? Porque você vai interrogar mais à direita. Você pode colocar o color, e aí você tem que diminuir bastante a velocidade. Na região córtico-medular é onde você vai pegar aquele fluxo que o Antônio mostrou na aula dele, que eu vou mostrar para vocês aqui também. E se o paciente conseguir, você vai fazer uma pausa respiratória, que, como vocês podem ver, com o movimento respiratório, isso aqui varia bastante e é difícil de pegar o fluxo. E é muito importante aqui que você diminua muito o fluxo, o filtro do Doppler pulsado, para você ver justamente esse componente venoso do fluxo, mais do que o arterial, porque é o venoso que é mais sensível e se correlaciona mais com o desenvolvimento de lesão renal aguda. Então, você vai ver esse componente venoso, que ele é
contínuo no indivíduo normal, que tem pressão de átrio direito normal, e ele vai se perdendo ao longo do tempo com só um componente sistólico e diastólico, conforme você vai aumentando, então, a pressão no átrio direito, até ele ficar só um componente diastólico. A artéria também se modifica um pouco, ela aumenta o índice de resistividade, ou seja, a velocidade sistólica e a velocidade diastólica do indivíduo normal, elas são mais próximas, enquanto que nos pacientes que têm congestão, vai aumentando um pouquinho a resistência ali, ela vai ficando mais divergente. Então, basicamente, é assim que a gente analisa o Vexus. Esse foi o primeiro estudo que foi publicado por esse grupo, é nesses mesmos pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca. E nesse estudo que eles descrevem é justamente que conforme você avalia o fluxo da veia porta e da veia renal, é quando você vê que aumenta o risco relativo desses pacientes desenvolverem insuficiência renal por causa de congestão venosa. Então, com um risco relativo maior de 2,44 para a porta e maior ainda quando você fala do fluxo venoso renal. Então, a partir daí, eles publicaram aquele artigo de 2020, que é baseado no algoritmo do Vexus. Então, você vai primeiro analisar a veia cava inferior. Se ela tiver menor do que 20 milímetros ou 2 centímetros, significa que esse paciente não tem congestão sistêmica. Mas, se ela tiver maior que 2 centímetros, aí sim você vai partir para a análise da veia hepática, da veia porta e das veias interlobares renais. E se você não encontrar nenhuma alteração nessas 3 vezes, você diz que esse paciente está em risco. Se você encontrar em uma delas, você vai falar que o risco é moderado, e se você encontrar em 2 a 3 dessas veias, você vai falar que o risco é severo. Então, um poucos não é nada mais do que isso. E a sensibilidade e especificidade dele é boa? Ele tem uma especificidade muito boa, mas a sensibilidade dele é baixa, quando você pega o Vexus 3. E nesse artigo ele fez várias avaliações dos padrões diferentes para chegar nesse que tem a maior especificidade e uma sensibilidade relativamente baixa. Então, se você encontrar um Vexus 3, significa que esse paciente precisa de alguma conduta que diminui a congestão venosa dele para ele não desenvolver aí lesão, principalmente renal. Mas se você não encontrar, não significa que ele não vai desenvolver. Então, isso é importante falar. E isso é uma história que começou agora. Eu acho que a gente precisa analisar isso muito bem. Então, vamos voltar para a nossa paciente agora. A gente tinha falado, então, que ela tinha uma creatinina de entrada de 2,4, a basal era de 1,7, ela estava com aquela veia cava dela de 10, colabando, e ela estava com sinais de que ela ia evoluir para choque. Muito bem. Na admissão, ela recebeu volume e iniciou dobutamina. No 3º dia de internação, a creatinina dela pulou para 3,2, ela ganhou 3 quilos e piorou da dispneia, necessitando VNI. Aí, lembraram que pediram avaliação da nefrologia sobre suspeita da agudização da injúria renal, e lembraram que o eco também fazia ultrassom de pulmão. Então, a gente foi lá e fez ultrassom de pulmão na paciente para ajudar nesse diagnóstico, se aquelas estertorações finas não eram só alguma alteração por ela ser mais idosa, por ela estar deitada, e sim, sem dúvida nenhuma, o que o ultrassom de pulmão mostrou? Que essa paciente estava congesta, ela praticamente tinha linhas B em todos os quadrantes, tanto do hemitórax direito quanto esquerdo, lembrando que então é realmente uma congestão, e só em um dos quadrantes não tinha linha B, e a gente foi então avaliar o Vexus dessa paciente, que a gente também faz, mas não é eco, é um ultrassom de 3 ou mais vasos. A cava dela tinha dilatado, foi para 25, não estava variando com a respiração. Foi feito um Vexus com a avaliação da hepática, da porta e da veia renal. Todos deram positivo, graduando então essa paciente em Vexus grau 3 com congestão venosa acentuada. Aí a paciente estava tentando ser estabilizada, a avaliação da vascular, para ver o que quer fazer com ela estava já com a creatina alterada, ela foi submetida a uma cirurgia de amputação de membro inferior, piorou a creatinina dela, ela teve uma piora progressiva, mas aí optou-se por uma terapia dialítica com retirada de volume e estabilização do quadro. Depois da cirurgia, lógico que ela melhorou mais, porque tirou o foco de infecção, e o Vexus dela normalizou, a cava ficou pequenininha, a hepática ficou normal, a porta e a veia renal ficaram normais.
Agora, o Vexus, ele serve para tudo? Não, não serve, ele tem suas limitações, é propenso a interpretações errôneas, sem traçado simultâneo de eletro, por isso que eu falo que é o único POCUS que realmente precisa de eletro, é influenciado por arritmias e disfunção sistólica do VD, pode se manter alterado na hipertensão pulmonar crônica e regurgitação tricúspide, independente do estado hídrico. Então, na regurgitação tricúspide, não avaliem veia hepática, vão para a porta. Mas a porta não é confiável na cirrose, e pode ser pulsátil em indivíduos jovens. Enquanto a intrarrenal, existe ainda uma dificuldade, né, na obtenção das imagens, você precisa ser treinado, e ele não foi estudado em doença renal crônica. O edema intersticial, ele pode retardar a melhora do padrão de fluxo após a terapia descongestiva. Então, você pode estar com o paciente não mais congesto, ele ainda está com alteração na veia intrarrenal, então acho que aqui cabe mais estudos para a gente poder utilizar ele de forma adequada. E de mensagens finais, eu digo que acreditação e treinamento para POCUS é essencial, concordo com o Antônio em gênero, número e grau, eu sou uma entusiasta do POCUS, vários ecocardiografistas são e vários intensivistas são. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um é o Harten Soliman, que tem várias publicações em POCUS e também várias aulas de POCUS que eu acho super interessante, inclusive no YouTube. Ele é um intensivista do Prompton e ele é cardiologista e sabe fazer o POCUS avançado. E um outro que também é entusiasta de POCUS é o Amer Jory, que a gente está tentando trazer para o Congresso do DIC no ano que vem. Ele é o editor de um jornal chamado POCUS, que é um jornal lá americano. E sem o quadro clínico do paciente não há POCUS. Tem um protocolo que eu gosto bastante, que é o EGLS, que eles chamam a CLS do ultrassom, que vai seguindo as sequências progressivas, porque justamente conforme o quadro clínico você vai analisando mais coisas. Aquele último protocolo que o Antônio mostrou, ele é o RUSH. O EGLS é bem parecido com o RUSH também. A análise da tolerância a volume em POCUS avançado aumenta o treino o treinamento para o POCUS, então faça o POCUS, mas sempre solicite um exame completo para o médico com uma competência na especialidade para confirmação. E nós do ECO estamos lá para treinar vocês e também checar o que é visto por vocês, porque a gente está com um pouquinho mais de experiência, pelo menos quem está treinando isso. E outra coisa, gente, ultrassom de pulmão e Vexus não são ecocardiograma, eles são ultrassom de tórax ou ultrassom de 3 ou mais vasos, e às vezes a gente precisa ser provocado para fazer. A gente não vai chegar lá e fazer tudo de uma vez quando a gente faz o ECOS. E agora eu queria terminar esse slide, primeiro com um agradecimento. A gente dá curso de POCUS aqui no Distrito Federal, eu sou a pessoa do ultrassom, e o meu colega Fernando Melo Neto é a pessoa do Vexus e da reposição volêmica. E esse slide que ele fez é fantástico, que mostra todas as análises que nós podemos fazer em relação à volemia do paciente. Tanto a resposta à volemia, avaliando a veia cava inferior, como avaliando a elevação passiva das pernas, que foi citado pelo Antônio, como é que você analisa um paciente com hipovolemia, mostrando uma cava bastante colapsada e um ventrículo hiperdinâmico, quanto você analisar, então, agora, nessa última fase, o que se tem falado muito, a tolerância a volume, que é pelo ultrassom de pulmão e pelo Vexus. Mais uma vez, eu agradeço vocês pela oportunidade de estar discutindo com esse grupo tão maravilhoso e tão eclético sobre um assunto que eu acho que é um hot topic hoje em dia. Muito obrigada. Excelente aula, muito obrigada mesmo. Eu já tinha visto a sua apresentação, mas hoje eu achei ela mais brilhante ainda. A gente vai aprendendo cada vez que assiste e vamos tentar implementar isso à beira-leito a cada dia. Bruno, vamos abrir para as perguntas? Vamos sim, vamos abrir. Se o pessoal quiser abrir a câmera e fazer a pergunta, a gente, enfim, deixa fazer. Depois tem algumas aqui no chat também, que aí eu repasso para a gente poder ir respondendo. Pessoal, fiquem à vontade. Quem quiser perguntar. Posso responder uma que eu já vi aqui? Se tem um lugar para medir a cava inferior? Tem. Você, em geral, mede a cava inferior depois da primeira, da hepática. Você tem que mais ou menos 1 centímetro, não pode medir lá no átrio direito, senão sofre muita influência do tórax. Então, você tem que puxar para depois da hepática,
para medir a cava inferior, é nesse momento que você vai medir. E, obviamente, a cava inferior ela varia com a respiração, e isso que dá a sua possibilidade de avaliar a resposta volêmica. Mas esses 20 milímetros, em geral, quando o paciente está com mais de 20 milímetros de cava, ele não tem a variação respiratória, né? Que falou em que momento da respiração. Na verdade, você vai avaliar na INS e na ES, e aí você vai dar uma olhadinha lá se tem essa variação respiratória ou não. Rogério, manda ver. Rogério está com a mão levantada aí. Bom, boa noite, pessoal. Parabéns pela aula. A gente está no caminho aí alguns artigos até falam de terceiro olho do intensivista ou do nefrologista, uma nova visão mesmo de volemia e de repressão volêmica. Eu acho que a gente está no caminho. Por quê? Porque ainda falta a beira-leito as avaliações de elastância arterial e também de avaliação de um acoplamento ventrículo arterial. Acho que enquanto a gente olhar a parte arterial, a parte venosa, mas a gente entender que no meio tem um coração e existe o acoplamento ou desacoplamento de acordo com a avaliação fisiológica, sempre a medida vai ser não 100% acurada. A gente sabe que cada coração tem uma curva de Starling diferente e provavelmente cada reflexo dessa curva de Starling vai gerar um Vexus diferente. Isso eu não tenho muita dúvida a este respeito. Como medida isolada, realmente, hoje a gente tem usado o Vexus para descongestão mesmo. Inclusive, nas UTIs é até engraçado que a gente pede para fazer o Vexus e o nefrologista tinha o costume de dar volume para reduzir creatinina, né? Hoje a gente dá diurético e a gente mostra que 2, 3 dias depois de descongestão venosa, você vê a creatinina caindo e o pessoal tem acreditado mais e tem usado mais essa ferramenta. Na nossa prática aqui, a gente tem usado de forma bastante importante. E o outro elemento, além da elastância arterial e do acoplamento atrioventricular, existe exatamente o refill time, que é relacionado ao glicocálix. Enquanto a gente não tiver uma visão à beira-leito do glicocálix e da curva de decaimento do volume que a gente dá no plasma desse paciente, que é o Frank Starling revisitado, a fisiologia e o entendimento de fluido em paciente crítico e paciente de nefrologia não está completo. Eu uso, de verdade, o Vexus no dia a dia, ele me traz boas decisões, mas eu sempre olho com grande dúvida se é a resposta final. Creio que seja a direção, naquele momento que você precisa tomar uma decisão rápida, à beira-leito, e o ProBNP não te ajuda porque o paciente tem disfunção renal, o paciente tem um pouco de consolidações e as linhas B não são tão claras relacionadas à congestão, mas eu pego um paciente com realmente o Vexus venoso, o Vexus no padrão 3, eu não tenho muita dúvida. Talvez nos pacientes que tenham síndrome compartimental, talvez aqueles pacientes que estejam trabalhando com volume corrente um pouco diferente, e não em ventilação espontânea. Em ventilação espontânea, o Vexus é muito mais tranquilo de interpretar como terapia para usar o diurético para descongestão. Mas naqueles com ventilação mecânica, eu tenho bastante dúvida, porque muitas vezes a veia cava está colapsando e tem a ver muito com o volume corrente que eu estou usando no ventilador. Então, todas essas dúvidas ainda pairam. A minha grande preocupação quando trabalho com Vexus à beira-leito, e você trabalha com médicos que têm uma heterogeneidade de conhecimento e uma heterogeneidade de informações, a má utilização dessa ferramenta também causa dano. Então, é por isso que realmente eu gostei muito do que vocês falarem. Use, mas use com treinamento. Porque realmente, se você não é treinado e você não sabe o que essa ferramenta vai te dar de informação precisa, ela pode ser também danosa e prejudicial. Agradeço bastante ao Bruno por ter trazido essa aula, ao pessoal de Brasília, realmente é um tema apaixonante e parabéns aí pelas pessoas que deram aula, que foi um alto nível mesmo. Obrigado. Obrigada, bom, Rogério. A questão do acoplamento, né, a relação aí entre e as medidas não invasivas de elastância e avaliação do acoplamento, elas ainda carecem muito também de integração aos dados ecocardiográficos, né? Então, eu acho que são ferramentas fisiológicas que são muito bonitas quando a gente vê essa relação, mas
a tradução disso do ponto de vista clínico na incorporação desse quebra-cabeça, eu acho que ainda vai demorar para que a gente possa ter isso à beira-leito, né? Então, a gente vê essa discussão cada vez mais frequente, mas a mensuração e essa correlação do ponto de vista clínico, ela acho que ainda vai tempo, né? O próprio conceito de Vexus, ele é relativamente recente, eu concordo contigo, assim, qualquer ferramenta usada de forma única, ela vai ser incompleta, né? Eu tinha um professor que falava que para quem só tem martelo, tudo é prego. Então, é importante que a gente tenha uma caixa de ferramenta, e se a gente tiver uma caixa de ferramenta, eu acho que o Vexus, POCUS, avaliação clínica, avaliação de biomarcadores, a história clínica, eles compõem essa caixa de ferramenta que a gente vai poder usar ali na beira-leito. Eu sou uma entusiasta da história clínica. Você vê que eu corro atrás da UTI perguntando para todo mundo o que aconteceu com o paciente, né? Porque eu acho que é difícil você interpretar as coisas sem você ter a clínica. Eu acredito que o Vexus ainda é um começo, é um caminho começando. É bom que ele apareceu, é bem interessante, mas vocês veem que a sensibilidade e especificidade ainda é realmente uma especificidade muito grande, uma sensibilidade muito baixa. E porque ele tem suas limitações, em cada uma das vezes ele tem uma limitação. O rim ainda está pouco estudado, eu acho que quando o paciente tem insuficiência renal crônica, ninguém sabe exatamente como é que é esse fluxo renal apropriadamente. E, assim, ele foi estudar, você vê, esses dois estudos, que são do mesmo grupo, são estudos com pós-operatório de cirurgia cardíaca, eles tiraram os pacientes que já tinham injúria renal antes, e eles não estudaram pacientes em pós-operatório de outras cirurgias, principalmente na cirurgia que você tem aumento de pressão intraabdominal. Aí o Vexus muda completamente. Eu acho que isso daí é um estudo que deve estar sendo feito, e eu acho que é uma coisa que até a gente poderia fazer para que a gente conseguisse definir. Eu sei que o pessoal lá do Rio está fazendo, a Mônica Alcântara também é uma entusiasta de POCUS, e eles começaram fazendo como um protocolo mesmo, porque justamente tem todas essas dúvidas em relação a como utilizar esse tipo de ferramenta, né? Então, é um caminho em progressão. Eu acho que é bom porque, finalmente, a gente tem uma coisa que não está tão publicada na literatura e a gente pode fazer alguma coisa, né? Porque toda vez que você vai pensar em fazer um estudo, você vai ver ele já está publicado na literatura, né? Mas eu acho que aqui tem bastante campo para a gente fazer. Pessoal, por favor, fiquem à vontade. Maritê, estão pedindo para você compartilhar de novo os QR Codes para escanear. Você eu ponho depois? Aqui. Uhum. É legal esse do QR Code, né? Eu aprendi. É excelente. Você cria um QR Code para o artigo, aí você está assistindo a aula lá, você só aponta isso daí e o pessoal já baixa o artigo. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Iago, está vendo aí o QR Code? Não, peraí que eu vou botar no QR Code. Tá. Não vai botar no... O slide do QR Code é esse aqui, ó. Se você apontar para esse QR Code, já vai sair esse artigo que saiu agora, está na revista do DIC. Ele é bem facinho de ler, ele é curtinho, só pode 1000 palavras para esse como eu faço. E o outro slide que tem o QR Code é o do Vexus, daquele artigo do Vexus, que é esse aqui, que também é gratuito. Se você apontar aqui o QR Code, já sai direto esse artigo do Vexus, que é o que descreve o algoritmo. Olha, eu queria, na verdade, fazer 2 comentários, enquanto o pessoal, não sei se tem mais pergunta, mas enquanto isso eu vou fazendo aqui. Um é que, assim, eu adorei as apresentações, muito obrigado, Antônio e Maria, mostrando, né, como o doente crítico, ele realmente é complexo e a gente precisa se integrar. Acho que esse é um ponto importante, a integração ali do nefrologista, com o intensivista, enfim, com o ecocardiografista que vai na unidade, porque são muitas informações e não é simples, né? Então, não dá para hoje mais, né, para o nefrologista pegar um balanço hídrico das últimas 24 horas, tomar uma decisão, por exemplo, num doente que está lá em CVV-HDF, né, em diálise contínua, enfim, CVV-HD, enfim, CRT, né, em diálise contínua, e olhar as 24 horas passadas, definir quanto ele vai tirar em 24 horas que vão vir,
sendo que é um doente totalmente dinâmico, né? E aquele valor ali não quer dizer, eventualmente, muita coisa. Então, acho que é fundamental essa integração, porque o doente, né, ao longo das 24 horas, ele é dinâmico, ele vai mudando e você vai justamente obtendo informações, né, de acordo com os exames que vão sendo executados. Então, é fundamental que o nefrologista esteja ali o tempo todo conectado ao intensivista, porque realmente é muito complexo, e ainda mais nesses doentes que são, enfim, que tem diversos fatores, né, de confusão. Então, o doente está em ventilação mecânica, o doente tem insuficiência cardíaca, o doente tem, enfim, usa medicamento que gera uma série de efeitos, e acho que é fundamental essa integração. Acho que esse é o ponto que eu queria colocar aqui. Bruno, aqui a gente tem uma integração bem bacana, o nefrologista ele está sempre em contato com o intensivista, nenhuma decisão é tomada de forma isolada, então a gente discute e usa todas as ferramentas que é possível para determinar a melhor conduta do paciente. Acho isso que é super bacana e importante, né? Chamamos a Marité para fazer o eco, o Vexus, discutimos todo mundo, e aí a gente entra num consenso do que é melhor para o nosso doente, né? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, Bruno. Perfeito. Se você quiser. Então, pessoal, eu queria, enfim, agradecer aqui a participação e a presença de todos, deixar mais uma vez o obrigado aí pela excelente aula do Antônio e da Maria. Aproveitando ali, eu queria também te agradecer por ter organizado essa sessão e já divulgando aqui, avisar para o pessoal, né, que agora em setembro a gente vai ter mais uma sessão extraordinária, que a gente vai conseguir trazer o professor Ronco aqui para a nossa sessão. Ele vai fazer um highlights aqui junto com o Thiago, né, do curso que aconteceu lá em Vicenza e depois da reunião do CADOC. Então, acho que vai ser uma super oportunidade. Por conta da questão do fuso horário, essa sessão vai ser na segunda-feira, mas a gente vai fazer às 13 horas. Eu estou já montando aqui, vou preparar o convite, aí depois mando para todo mundo. E depois, em seguida, né, no final de setembro, a gente tem a sessão, novamente, a sessão nacional, e aí o Thales, que é lá do Santa Isabel e do Sino, né, do Osasco, vai falar sobre paraproteinemias, enfim, e acometimento renal. Vai trazer um colega hematologista, e então também vai ser uma sessão bem interessante. E então já fica aqui o aviso, mas eu aviso e mando os invites aí no grupo. E mais uma vez é isso, assim, deixar aqui o agradecimento, o engajamento aqui de todos está sendo fundamental na construção desse trabalho, e vamos em frente, que tem muita coisa aí para a gente ainda construir juntos. Obrigada, Antônio, mais uma vez. Obrigada, Marité. E até uma próxima, né? Obrigada. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite. Bom retorno, Antônio. Bom retorno. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau.